Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já, Senhor Jesus. Nós estamos na segunda semana, hoje nós estamos concluindo o primeiro capítulo, Convém que Cristo reine. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje o Senhor quer mostrar para nós o segredo para a gente poder entrar, viver no descanso de Deus, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa aprender a nos sujeitar a Cristo. Ele precisa nos governar, nos reger, nos apacentar, cuidar de todas as coisas. A gente precisa aprender a viver debaixo do governo, da direção e do guiar de Deus. A gente não pode ser aqueles que vivem por si mesmo, acabam fazendo as coisas porque acha melhor, é melhor aos nossos olhos. Senhor Jesus, isso é sinal de imaturidade. Agora, quando a gente vai se tornando mais maduro espiritualmente, a gente aprende a apresentar todas as coisas diante do Senhor, para que Ele seja o nosso juiz, e nós não sejamos juiz de nós mesmos, para a gente realmente ter paz em todas as coisas, A paz de Cristo tem que ser o árbitro do nosso coração, Senhor Jesus. Ou seja, quem vai nos dar paz, quem vai nos encabeçar é o próprio Senhor. Isso a gente precisa aprender. Se o próprio Cristo aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, quem dirá nós? A gente também precisa aprender a ser encabeçado pelo Senhor em todas as coisas. Colocar tudo em primeiro lugar sempre, a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para a leitura do livro. Hoje nós vamos ler da página 19, o subtítulo O Segredo para Entrar no Descanso de Deus, até o final do penúltimo parágrafo na página 20. Em Romanos 6,6 lemos sobre, ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração, Romanos capítulo 6, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para a leitura de hoje, para o livro. Senhor Jesus. O subtítulo de hoje: O Segredo para Entrar no Descanso de Deus. Ó Senhor Jesus. Durante algum tempo, fiquei refletindo sobre entrar na boa terra, no descanso de Deus. Então, recebi do Senhor a seguinte palavra: se eu não souber viver no descanso de Deus, não poderei dar descanso a Deus. Em outras palavras, a luta para pôr os inimigos debaixo dos pés de Cristo está em aprendermos a descansar primeiro. Nós, como Sião, como os vencedores, precisamos ser os primeiros a vencer nossos inimigos. Esse é o segredo para poder desfrutar do descanso. Ó Senhor Jesus. Para melhor entender, leiamos Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Uma pessoa que está acostumada a viver e a fazer tudo o que bem lhe parece, não pode dar descanso a Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa pessoa não está sujeita à realeza de Cristo, não está sujeita à autoridade de Cristo, ao governo de Cristo. Ela não tem a presença de Deus, pois vive por conta própria. Por vezes, Deus age como uma mãe que disciplina seus filhos. Aleluia! Nós temos um Deus que nos disciplina, um Deus que cuida de nós. Nós não somos garotos de rua que não tem ninguém para governá-los, ninguém para regê-los, ninguém para apacentá-los. Por isso, precisamos aprender a não viver mais segundo o que bem parece a nossos olhos. Precisamos viver debaixo do governo, da direção e do guiar de Deus. Ó Senhor Jesus. A boa terra de Canaã representa Cristo como nosso descanso. Contudo, isso ainda é muito doutrinal. Para Cristo ser nosso descanso e nos dar descanso,
precisamos aprender a nos sujeitar a Ele. Deus quer dar-nos descanso e o objetivo disso é que aprendamos a não mais viver por nós mesmos, segundo nossa capacidade, nossa maneira de enxergar as coisas e nossas opiniões. Tudo isso deve morrer no deserto, pois para entrar na boa terra, no reino, precisamos estar encabeçados por Cristo. Caso contrário, nossos inimigos reinariam sobre nós. Em Romanos 8,14, lemos acerca dos filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus. Nesse versículo, o termo utilizado para filhos em grego é huios e denota filhos maduros, aptos a receber a herança do Pai. Para nós, isso também significa que são filhos que não andam segundo o que bem parece a seus próprios olhos, mas andam guiados pelo Espírito de Deus. Estes são filhos crescidos, adultos, que vivem sob o encabeçamento de Cristo. Eles serão os herdeiros de Deus. Ó Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, lemos sobre um dos nossos grandes inimigos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Este foi o fato. Quando Cristo morreu na cruz, nosso velho homem foi crucificado e morreu com ele. Isso é um fato espiritual, mas que se torna realidade apenas quando vivemos pela fé. Quando estamos na esfera da fé, esse fato se torna real para nós. Mas quando vivemos fora da esfera da fé, isto é, quando vivemos na carne, nós não temos esse fato como realidade para nós. Essa situação nos mostra que ainda temos muitas dificuldades com o nosso velho homem durante o nosso dia a dia, e que ele é um dos nossos principais inimigos. Diante disso, não podemos pensar em derrotar os inimigos de Cristo e dar descanso a seus pés, se não derrotarmos nosso velho homem. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A Bíblia mostra para nós essa questão do velho homem. É você ser filho de Deus apenas na criação. Eu fui criado como filho de Deus, amar a semelhança de Deus e já está bom. Não, isso aí é querer se relacionar com Deus só a nível de criação. Mas o Senhor, Ele gerou para nós um novo homem, criado segundo Deus. Ó Senhor Jesus. Aí a gente volta naquela história, né? O filho, ele nasceu sem anjos, mas depois ele foi criado em outra família. E lá ele teve outra criação, outros costumes. Agora o filho volta para casa, volta para sua verdadeira família, mas ele está cheio de costumes da outra família. Ele não foi criado segundo aquela família. Então ele precisa agora aprender como que a sua família verdadeira lida com as coisas. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa aprender. O velho homem é a maneira do diabo. É querer ser adorado, é querer fazer as coisas longe de Deus. Senhor Jesus. É se fazer o próprio Deus. Na verdade, quando você não depende de Deus, você toma o lugar de Deus, você rouba o lugar de Deus, você rouba a glória de Deus, Senhor Jesus. É como a Bíblia mostra que tem alguns que têm aparência de piedade, ou seja, parece que está expressando Deus, mas contudo, nega esse poder a Deus, nega o poder de Deus se manifestar naquela pessoa. Senhor Jesus, ele parece que está expressando Deus, mas quando Deus quer se expressar, ele nega isso. Senhor Jesus. Por isso que está mostrando para nós a importância de aprender esse encabeçado. Encabeçamento mostra crescimento. Senhor Jesus. Quem tem crescimento de vida, certo crescimento, vai percebendo que o melhor caminho é obedecer ao Senhor. Deus ele tem algo para ser feito, algo para realizar. Senhor Jesus. E ele não vai conseguir fazer isso se a gente não obedecer. Mas isso tem que ser uma escolha. Não pode ser simplesmente, irmão, vou vivendo minha vida aqui, uma hora eu vou esbarrar na vontade de Deus. Não. Você precisa escolher. Você precisa estar claro. Você precisa tomar uma decisão, Senhor Jesus. E para isso você tem que tem que tomar uma decisão concreta, tem que ser reto, tem que ser conciso. A gente não pode ficar vivendo entre dois pensamentos. Senhor Jesus, tem que andar na direção de Deus. Isso que ele mostra para nós. Tem um descanso. É o descanso de Deus. Ou seja,
É Deus quem te dá esse descanso. Mas Ele mostrou para nós que por um lado o Senhor vai nos dar o descanso, mas por outro lado eu tenho que buscar esse descanso. E como que eu faço isso? Buscando Cristo. Aí o irmão ele repete várias vezes aqui, né? Isso doutrinariamente, Senhor Jesus, está tudo certinho. É isso mesmo. Ó Senhor Jesus, mas como que eu faço isso na realidade? É aprendendo realmente a depender do Senhor. A gente não pode tomar decisões baseado naquilo que eu acho melhor. É como eu já compartilhei aqui, né? A nossa mente, ela tem a tendência de completar as informações. Senhor Jesus, você fala algo e aí você não mostra tudo o que aconteceu, a sua mente sozinha começa a preencher os espaços em branco. E daí que vem as nossas decisões, baseado em como a nossa mente preencheu os espaços. Mas o que a gente precisa aprender é colocar a nossa mente sujeita ao Espírito. O Espírito que está no nosso interior. É ter comunhão com o Senhor. É buscar a direção, Senhor Jesus. Eu já compartilhei aqui na situação de que uma pessoa chegou e falou: poxa, o irmão fez isso, isso e aquilo. E na hora, poxa, fiquei super chateado. Falei, poxa, como que o irmão pode fazer uma coisa dessa? Ó Senhor Jesus. Mas aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a orar pelo irmão, Senhor Jesus. E quando eu comecei a orar pelo irmão, o Senhor me mostrou, olha, tem outra coisa aí por trás, tem algo que não foi dito, Senhor Jesus. Aí comecei a orar ao Senhor, né, para que as coisas fossem esclarecidas. E aí o Senhor deu uma oportunidade de sentar com esse irmão, Senhor Jesus, e ver como é que ele estava, cuidar dele, Senhor Jesus. E aí quando ele começou a realmente falar o que tinha acontecido, abrir o coração, aí sim o Senhor mostrou, olha, era isso que estava incomodando. O que foi mostrado foi apenas um lado da moeda, e foi um pouco exagerado, Senhor Jesus. Foi algo que foi espalhado, mas com meias verdades, com falta de discernimento. Então, aquilo gerou uma situação, como eu falei, poxa, eu fiquei triste, fiquei com raiva e tal, como é que pode? Mas aí depois, ao perceber todo o contexto, Senhor Jesus, não era bem assim. Ou seja, nesse momento, eu não deixei a minha mente completar as lacunas. Eu fui diante do Senhor para que o Senhor mostrasse. Ó Senhor Jesus, porque a gente começa logo a completar. Ah, irmão fez isso por causa daquilo outro, e tá. Ó Senhor Jesus, não é por aí. A gente não pode cair nesse caminho de maledicência, né, de pensar mal, Senhor Jesus. Ficar vivendo na carne, viver segundo o que parece melhor, né? Senão a gente acaba sendo parcial, Senhor Jesus. A gente acaba agindo com parcialidade. Ah, eu gosto desse irmão aqui, então eu vou amenizar. Então, eu não gosto, é isso mesmo, vamos descer a lenha. Ó Senhor Jesus, e não é por aí. A gente precisa aprender a ir diante do Senhor. Por isso mostrou, olha, eu tenho que aprender, né, Senhor Jesus, a descansar no Senhor, viver na presença de Deus e desfrutar Cristo. Mas como mostrou, né, isso doutrinariamente é muito bonito. Ó Senhor Jesus, mas o que isso quer dizer na prática? Né? Realmente perceber, olha, eu tenho que viver no descanso de Deus para poder dar descanso a Deus. A gente quer fazer as coisas para o Senhor, a gente quer servir, a gente quer levar uma palavra, a gente quer cuidar das pessoas. É o sentimento que Deus dá quando você começa a tocar na palavra. Você quer cuidar, você quer ajudar e tal. Senhor Jesus, mas eu não posso fazer isso segundo o melhor me parece. Eu não posso lidar com as coisas de Deus se as minhas coisas estão todas bagunçadas. Senhor Jesus, a gente sabe, o Senhor mostra para nós que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas. Mas tem coisas que a gente não deixa Deus botar a mão. Então ele não vai cuidar. Então não adianta usar isso como um jargão. Usar isso como uma frase de efeito. Eu estou cuidando das coisas de Deus, ele vai cuidar das minhas. Não, você precisa entregar. A Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes fazer conhecida, né, de Deus, né, por vossas orações, petições, ações de graça, intercessões. Ó Senhor Jesus, tem vários tipos de oração para a gente entregar as coisas na mão do Senhor. Mas às vezes a gente, não Senhor, já tenho solução. Ó Senhor Jesus, mas então de fato, o que é descansar em Cristo? É justamente você não viver por você mesmo. Nosso velho homem, ele está acostumado a viver e a fazer tudo que parece bem. Está acostumado a dar solução para tudo. A gente não pode fazer assim. A gente precisa entregar na mão do Senhor. Né? Não deixar a nossa mente completar os espaços em branco. Senhor Jesus.
mas é ser uma carta branca, né, em branco, para que Cristo escreva a sua vontade em nós. Senhor Jesus, todos os dias a gente precisa aprender a deixar as nossas coisas de lado e ir diante do Senhor. Ou seja, não deixar com que as coisas que estão acontecendo sejam a nossa realidade, mas Cristo seja. Senhor Jesus, você tem um problema, você está ali vivenciando o problema, e aquilo ali está te afligindo. É como a gente viu aqui na questão de Davi. Davi, os seus inimigos deixavam ele ocupado, então ele não tinha tempo de edificar a casa do Senhor. Então essas guerras, esses inimigos interiores, eles nos atrapalham, eles tomam o nosso tempo. Então o que acontece? Não é que a situação vai ser resolvida, mas a questão é que eu vou colocar aquilo ali na mão do Senhor e não vou deixar aquilo ali absorver todo o meu tempo. Eu vou colocar na mão do Senhor e vou desfrutar. É sair da esfera onde as coisas estão acontecendo e entrar na esfera da fé. Senhor Jesus, realmente dar uma guinada, como os irmãos têm mostrado para nós. Você está em uma direção. Não basta só você virar 180 graus e na outra direção. Olha, eu estava indo para lá, agora eu vou virar e vou vir para cá. Não, é dar uma virada das coisas da terra para as coisas celestiais. Senhor Jesus, olha, Senhor, eu estou aqui na terra, mas agora eu vou ligar as coisas da terra nas coisas celestiais. E agora eu vou passar a viver nas coisas celestiais. Eu vou trazer aquilo que é celestial para o meu viver. Então a gente vai ter preocupações? Sim. Vai ter problemas? Sim. Senhor Jesus. Mas é como a Bíblia fala, né? Eu estou ali angustiado, mas não estou destruído. Senhor Jesus. Estou ali, olha, sendo maltratado, né? Sendo ultrajado, mas entregando tudo na mão do Senhor. Sendo tomado como mentiroso, mas sendo sempre verdadeiro. Ó Senhor Jesus, é tudo entregando na mão do Senhor. É realmente viver o Evangelho. É você realmente perceber, olha, Deus vai cuidar disso daqui, mas eu não vou ficar preso nisso. Eu vou desfrutar o Senhor. Você no meio de um problema, você desfrutar o Senhor é difícil. Ó Senhor Jesus, mas não é impossível. Você precisa fazer o quê? Invocar o nome do Senhor, depender dEle e na sua presença, como mostrou para nós aqui. Uma pessoa que resolve tudo, ela não se sujeita à realeza de Cristo, à autoridade de Cristo, ao governo de Cristo. Ela não tem a presença de Deus, porque ela já vai resolver tudo, ela não precisa depender do Senhor. Mas o que a gente precisa realmente é aprender, olha, eu vou na presença de Deus. Né? Aqui em casa, às vezes acontecem situações e tal, e a minha esposa ela é muito agitada, e às vezes ela, não, vamos resolver logo, vamos fazer. Eu falei, não, calma, vamos orar primeiro, vamos desfrutar, vamos acalmar os ânimos e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Senhor Jesus, porque a gente fazer as coisas com cabeça quente é pior. Às vezes tem situações que acontecem, você fica chateado, você fica com raiva, e é o pior momento para você tomar uma decisão. Você vai fazer besteira, vai fazer coisa errada. Ó Senhor Jesus. E aí que às vezes acontecem os problemas, as dificuldades, e você acaba entrando num caminho sem volta. Ó Senhor Jesus. Aí o dano já foi causado e agora para reparar é pior. Por isso que o Senhor ele quer nos governar. Ele quer nos mostrar que Ele precisa nos encabeçar em todas as coisas, porque é assim que o vencedor ele age. Ele vence as coisas para poder desfrutar Cristo. É vencer a barreira das preocupações, é vencer a barreira dos infortúnios, de todas as situações ali, toda a parte psicológica, né? Eu tinha uma previsão de que ia acontecer isso aqui, aquilo ali, agora eu estou decepcionado, estou frustrado. Eu preciso aprender a vencer a barreira da frustração. Muitas vezes o que acontece é isso. Eu realizei algo esperando que aquilo ali fosse gerar algo, mas gerou outra coisa, eu fico frustrado. Aí entra raiva, entra um monte de coisas. Mas eu preciso aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Como? Entregando tudo na mão do Senhor. Se a gente começa a enxergar a mão do Senhor, ó Senhor Jesus, é como mostrou aqui, Deus às vezes tem que agir como uma mãe e nos disciplinar. A gente não é pessoa jogada no meio da rua, né, que não tem ninguém para te governar, para te reger, para cuidar. Não, Deus ele é um Deus que disciplina porque Ele cuida. Disciplinar, Senhor Jesus, é ensinar. Na escola nós temos as disciplinas. Disciplina de matemática, disciplina de ciências, disciplina de português, disciplina de história, disciplina de geografia. O que quer dizer isso? É um ensinamento. Aquela professora que está te ensinando, ela sabe matemática, português, história, ela sabe um monte de coisa, mas ela está ali para te ensinar um caminho específico. Se ela é a professora da disciplina de matemática, ela vai te disciplinar, vai te ensinar matemática.
embora ela saiba português, história, geografia. Ó Senhor Jesus, e assim vai. Então Deus ele nos disciplina para nos ensinar. Mas muitas vezes a disciplina vem com uma restrição. Então eu preciso aprender a me sujeitar. Senhor Jesus, por que as estradas têm limite de velocidade? Por que existem faixas? Por que existe faixa branca, faixa amarela, faixa que é cortada? Existe placa para que você vá aprendendo a se sujeitar e você vai ganhando habilidade. Se a estrada fosse linda e você pudesse fazer o que você quisesse, sem habilidade, sem discernimento, hoje as pessoas, por exemplo, resolve cortar, está dirigindo, resolve cortar, resolve ultrapassar um carro no meio de uma curva, onde você não está vendo nada. E acontece acidente. Agora, se ela já tem um pouco mais de habilidade, ela vai entender. Olha, a curva não é um bom lugar para cortar. Não é porque meu carro é potente, isso e aquilo. Mas é porque eu não tenho visão do que está acontecendo mais na frente. Ó Senhor Jesus. Então, eu não posso sair passando porque eu estou atrasado, porque eu estou com pressa. Eu tenho que ter discernimento. Eu estou arriscando a minha vida e a vida de outros. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer nos dar. Se sujeitar à presença de Deus, à disciplina de Deus, o cuidado de Deus, ó Senhor Jesus, é aprender. Por isso que você precisa aprender a não viver segundo o que parece bom aos nossos olhos. Nossos olhos são enganosos. O nosso coração é enganoso. Por isso que precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Por isso que mostrou, olha, a terra de Canaã representa Cristo, como nosso descanso. Ou seja, para a gente descansar tem que haver governo, direção, tem que haver o guiar de Deus, tem que ter um viver diante do Senhor. Cristo aprendeu a obedecer, mas também tem que aprender a obedecer, como um homem, Senhor Jesus. Então, o Senhor mostrou para nós, olha, não é você aprender isso como uma doutrina, é você trazer isso para a sua realidade. Senhor Jesus, ter o governar do Senhor, o reger do Senhor, o cuidado do Senhor na sua vida. Então ele mostrou para que o Senhor seja o nosso descanso, não é só declarar, Deus é o meu descanso. Não, é aprender a nos sujeitar ao Senhor. Senhor, eu quero fazer isso aqui, mas qual é a sua vontade? Senhor, eu quero ir para a direita, mas qual a sua vontade? A minha vontade é que você vai para a esquerda. Senhor, a esquerda é um caminho muito ruim, aqui vai ter que dar uma volta enorme, aqui é muito melhor. Mas a minha vontade é que você vai por ali. Aí você fala, amém, então eu vou tomar o caminho que o Senhor mandou. Senhor, mas às vezes a gente olha e discute com Deus. Senhor, eu quero saber qual a sua vontade. Olha, Senhor, se eu virar para a direita eu vou andar 10 metros. Não, eu quero que você dê a volta pela esquerda e ande 500 metros para chegar no mesmo lugar. Ó Senhor Jesus, você vai falar, não vou andar 500 metros, 10 metros é muito melhor. Ou seja, você não está se sujeitando ao que Cristo deseja. Isso que mostrou que a gente precisa aprender a não encabeçar nós mesmos, como mostrou aqui, se você não deixar Cristo te encabeçar, os inimigos é que vão reinar sobre você. O seu próprio jeito, a sua própria capacidade, sua maneira de enxergar as coisas e as suas opiniões, que são enganosas. Pode ser tudo mascarado. O inimigo ele faz isso, ele bota uma embalagem, ele bota algo ali, quando você vai ver, é oco, é vazio. Senhor Jesus. E para a vontade de Deus ser realizada, a gente agir por conta própria não é bom para o Senhor. Por isso que ele mostra para nós, olha, isso vai gerar um problema para Deus. Deus ele quer nos dar descanso. Senhor Jesus. Assim como Davi queria dar descanso para Deus, mas primeiro Deus teve que dar descanso a ele, dos seus inimigos. Senhor Jesus. Ele mostrou qual é o nosso maior inimigo? Nosso velho homem. Tem seus conceitos, sua maneira de pensar. Eu aprendi desse jeito, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Senhor Jesus, mas a questão é a vontade de Deus ou não? Então o filho maduro, ele aprende a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele aprende a agir segundo Deus, ser encabeçado. Isso é sinal de crescimento. Um filho crescido, ele não é crescido porque ele aprendeu a decidir muitas coisas. Ele é crescido porque ele aprendeu a agir de acordo com o pai. O pai, ele tem a sua moral, ele tem a sua ética, ele tem o seu jeito de fazer. Não, mas eu aprendi a vida toda, eu olhei a Bíblia, eu tenho a moral e a ética do Senhor. Mas eu só tenho... Se você não perceber isso, que o seu ser humano, o seu velho homem, ele só tem ética e moral até onde você é beneficiado. Se você vai, para manter sua ética e moral, você tiver que sofrer uma injustiça, você vai escolher não sofrer. Você vai preferir falar uma mentira, vai preferir seguir o caminho mais fácil.
como o exemplo que eu dei. Se eu for por aqui a 10 metros, por que eu vou dar uma volta e andar 500 metros? Só vai gerar sofrimento. Para que isso? Mas é porque é a vontade de Deus. Você não sabe o que vai acontecer. Ó Senhor Jesus. Aí daqui a pouco você vai lá e fala, Senhor, eu vou obedecer. Aí você dá aquela volta de 500 metros, quando você chega aqui, você vê que um carro tentou passar aqui, tinha um buraco, o carro caiu no buraco. Aí você fala, por isso que Deus me fez dar a volta, que se eu caísse ali, eu ia cair no buraco com o meu carro. Senhor Jesus, então Deus te guardou. Então, por isso que mostrou, para a gente realmente trazer isso para a nossa vida, eu tenho que levar diante de Deus, eu não posso andar nas minhas opiniões. Senhor Jesus. Ele mostrou, olha, Cristo ter levado o nosso velho homem para a cruz é um fato espiritual, mas ele só se torna realidade se eu estiver na esfera da fé. Se eu estiver trazendo isso para a minha realidade. Se eu estiver buscando o descanso de Deus. Olha, o Senhor vai me guiar aqui em paz, né? Vai me guiar aqui em todas as coisas. A paz de Cristo vai ser o árbitro. Ir diante do Senhor é que vai decidir, e não os meus olhos. É isso que o Senhor ele quer nos ensinar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.